Olá pessoal, 9 de março de 2023, 19 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra O Livro dos Médiuns, realizado pelo canal Mood. E eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 4, capítulo 4 da primeira parte, Sistemas. Item 36. Quando os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a se produzir, o primeiro sentimento que suscitaram foi a dúvida sobre a sua realidade e ainda mais sobre sua causa. Quando foram averiguados por testemunhas irrecusáveis e por experiências que cada um podia fazer, ocorreu que cada pessoa interpretou à sua maneira. Daí, muitos sistemas que uma observação mais atenta deve reduzir a seu justo valor. Os adversários do espiritismo acreditaram encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os espíritas mesmos não estavam de acordo entre si. Vários eventos acontecendo, as mesas girando, como nós já vimos, então começou a aparecer um grupo de pessoas, cada um dando a sua opinião, dando a sua interpretação dos fatos. O que Kardec diz é que deve haver alguém que olha para isso tudo e tenta reduzir. E este é o trabalho que ele fez. Por isso que Kardec é o decodificador. Ele não foi o único que olhou para isso, ele não foi o único que se interessou para isso. Mas ele foi o único que dispôs de tempo para ficar buscando respostas mais apuradas. Ele pega aqui hoje, no estudo de hoje, na aula de hoje, aqui no encontro, ele vai trazer estes sistemas, os principais que se destacaram no momento em que ele estava fazendo os estudos, e vai mostrando para nós por que esse serve, por que esse não serve, qual que é o conflito desse. Mas ele também deixa claro que o próprio sistema dele tem as suas limitações. Estas limitações não vêm pela incoerência ou pela falha, mas elas vêm pela impossibilidade de trazer algumas respostas no momento atual. E isso é muito difícil. Isso é o que leva algumas pessoas a se distanciarem da ideia espírita, porque parecem que estão ouvindo foi porque Deus quis. Quando escutam esta resposta não podemos dar. Tá? Então é totalmente justo e compreensível. A ideia aqui é, como não é uma teoria pronta, o nosso trabalho, como eu já disse várias vezes, é continuar o estudo para que em algum momento ela fique pronta. Numa ordem metódica, item 37, para seguir a marcha progressiva das ideias, convém colocar na frente aqueles que chamamos sistemas negativos, ou sistema de negação, aqueles dos adversários do Espiritismo. Refutamos suas objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos, bem como na pequena obra intitulada O que é o Espiritismo. De novo, o estudo do Livro dos Espíritos tem na íntegra aqui, pode ir lá buscar. A introdução é dividida em várias partes, inclusive, porque é totalmente aprofundado. O fato de eu dizer aqui também o número do item 37 é porque o objetivo desse estudo é que você complemente, como eu já disse, tá? Então, por isso que eu vou citando esses pontos para que a pessoa saiba onde ela está e depois fica mais fácil de você procurar para dar continuidade, porque como não está tudo lido aqui, em trechos que eu pulei, é importante que você saiba onde buscar a continuidade disso, se algum tema te chamar mais atenção ou se você sentir, olha, disso aqui eu acho que eu posso extrair uma palestra. Então, o objetivo é esse, é um estudo, não é uma apresentação, não é uma palestra. Por esse motivo, para algumas pessoas, ele vai se tornar um pouco mais complexo e um pouco mais até moroso. Eu compreendo. Então, o objetivo aqui não é criar destaque para nada que não seja para o que está no conteúdo do livro, tá bom? Sistemas negativos ou sistema de negação, aqueles dos adversários do espiritismo, que se baseiam. Então há um respeito aqui de Kardec por isso, porque quando ele chama de sistema, o indivíduo construiu uma teoria para refutar a minha, a dele. Né? Kardec dizendo. Então ele respeita. Por isso ele vai olhar, analisar e dizer o que ele pensa que faz sentido ou que não faz sentido. E o que ele pede, e é o que ele não recebe, é que estes adversários façam o mesmo. Estudem o Espiritismo com o mesmo afinco que ele estuda as outras teorias para apresentar ideias que contraponham o que ele diz da mesma maneira que ele apresenta. Tá? Então, Kardec está aqui buscando uma resposta para tudo. Os fenômenos espíritas são de duas espécies: os fenômenos físicos
e os efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, pela razão que não admitem nada fora da matéria, entende-se que eles neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam sob o seu ponto de vista, e seus argumentos podem se resumir nos sistemas seguintes. Vou apresentar os sistemas aqui, mas antes. Fenômeno espírita. Os fenômenos são de duas espécies: efeitos físicos, como as mesas girantes, né? Ou quando você vê, olha, o lençol mexeu sozinho, alguma coisa que fisicamente atue na matéria. E o efeito inteligente. Então, quando a mesa bate falando sim e duas vezes falando não, isto é um efeito físico com uma causa inteligente. A mesa bate, mas ela responde a uma pergunta com uma resposta que pode ser verificada e que é correta. A chance de você, por exemplo, pegar uma mesa e falar assim, quanto que é 4 mais 4 e ela bater 8 vezes, porque ela aleatoriamente bateu 8 vezes, é muito pequena, porque ela poderia ter batido 1, 2, 3, 7, 10 mil. Ela escolheu bater 8. Então, ou essa mesa sabe quanto é 4 mais 4, ou você deu muita sorte. Agora, se você faz isso 10 vezes, 4 mais 4, 3 vezes 3, 2 vezes 2, aí, e todas as vezes a resposta for certa, aí nós estamos diante realmente de um princípio inteligente, né? No caso aqui, ele refere como um efeito inteligente, tá bom? Então, um efeito físico e um efeito inteligente. O efeito físico seria o médium escrever o livro. O efeito inteligente é o que o médium escreve no livro. Os efeitos físicos levam a esses direcionamentos, né? Então Kardec fala, olha, os efeitos espíritas são negados na existência dos espíritos. Então eles falam, nós não vamos analisar os efeitos inteligentes porque não tem como ter inteligência na matéria. Nós vamos avaliar a matéria, explicando os adversários. Por que as mesas batem? Por que o médium fala isso? Por que a pessoa acerta ou não tal coisa? Eles vão explicar o que seriam os efeitos físicos, dividindo isso em sistemas. Tá? Estes são os sistemas que veremos agora. Sistema do charlatanismo, da loucura, de alucinação, do músculo estalante, das causas físicas, do reflexo, da alma coletiva, sonambúlico, pessimista, diabólico ou demoníaco, otimista, uniespírita ou monoespírita, multiespírita ou poliespírita e da alma material. Temas que, assim, temas de extração, onde cada um pode ser estudado, mas é um meio didático para você compreender também, você que monta estudos e palestras aí. Começando então do começo. Item 38. Sistema do charlatanismo. Atribuem esses efeitos à esperteza, pela razão de que alguns podem ser imitados. Essa suposição transformaria todos os espíritas em mistificados e todos os médiuns em trapaceiros, sem considerar a posição, o caráter, o saber e a honorabilidade das pessoas. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais santas. Por que não abusariam do espiritismo? O mau uso que se faz de uma coisa não pode prejulgá-la. E essa é uma base, parece simples, mas essa é uma discussão filosófica que vai em vários níveis. Ou você tem, por exemplo, no mundo uma divisão entre pessoas que são desarmamentistas e pessoas que são armamentistas. Tem pessoas que dizem a arma mata pessoas. Tem gente que diz não, quem mata pessoas são as pessoas. E aí isso vai chegando num ponto onde em algum momento na Inglaterra, se não me engano, eles proibiram as pessoas de usarem facas, porque alguém usou uma faca para matar o outro. Essa é a representação que Kardec fala. Não é porque uma pessoa usou a faca para matar a outra que a outra não pode usar a faca para passar manteiga no pão. Nós temos que chegar num ponto de percepção disso. Então, se esse debate é atual com relação a armamentos e várias outras questões, por que você acha que ele não seria lá atrás? Kardec fala: qualquer coisa, mesmo que seja mais santa, seja o nome de Jesus ou o nome de Maomé, as pessoas utilizam isso para um fim de maldade, por que elas não podem fazer o mesmo com o espiritismo? Então, naturalmente, dentro do meio espírita, existirão pessoas abusando dessa boa vontade ou abusando da fragilidade das pessoas que chegam ali. Aí você tem pessoas que cobram por psicografia, cobram por um monte de coisa.
Olha, a igreja cobra o dízimo, eu acho isso um absurdo, mas a casa espírita também pode cobrar alguma coisa. Então a ideia é, qual que é a diferença? Essa cobrança está sendo utilizada para um fim desnecessário ou para um fim positivo? Fica um debate. Este debate, como ele nunca termina, é importante que você, como indivíduo, decida qual é a tua moral neste momento. Se lá na frente uma nova informação modificar a maneira como você pensa, aí você modifica a maneira como você atua. Mas se você ficar buscando, eu vou seguir o Divaldo, eu vou seguir o Haroldo, eu vou seguir o Vitor, eu vou seguir meu vizinho, você vai acabar perdido. Porque você precisa escolher, antes de tudo, compreender qual é o caminho que você está buscando no meio disso tudo. E se algum desses sistemas conversa com você, tá? Então, os sistemas que estão sendo apresentados aqui são apenas trechos deles. Eles estão bem mais completos no livro dos médiuns mesmo. Tá? Então, supondo que tudo isso é um charlatanismo, porque as coisas poderiam ser imitadas, e sim, eu posso pôr a minha mão na cabeça e fingir que eu sou Chico Xavier, eu posso, eles estão corretos neste nível. Dá para ser charlatão. O que Kardec coloca é que se você acredita que isso é charlatanismo, então todas as pessoas que fazem isso são. Se todas as pessoas são, então ninguém presta. Não pode ter uma pessoa que tem honra, não pode ter uma pessoa que tem realmente um motivo benevolente fazendo aquilo. Todo mundo tem que ser considerado como um charlatão. Isso exclui, né? Por terra coloca que você pré-julga todas as pessoas que fazem tudo. Essa é a importância de olhar, por exemplo, e entender que existem pastores da igreja protestante que são bons e existem pastores que são ruins. Como existe o catador de lixo que é bom e o catador de lixo que é ruim. Então não tem nada a ver com o cargo que o indivíduo ocupa. Alguns cargos facilitam mais o abuso porque colocam a pessoa numa posição de poder com poder em relação a pessoas que estão fragilizadas. Aí eu concordo com você. Tá? Se o catador de lixo for jogar todo o lixo na porta da minha casa porque ele quer fazer maldade para mim, o único prejuízo que ele me traz é ter que limpar de novo. Agora, se um líder religioso faz com que eu venda meu carro, faz com que eu me entregue, ou até me submeta a atos sexuais, como nós já temos visto, aí ele me gera um trauma para o resto da vida. Tá? Que pode me levar a situações mais graves. Né? Então é nesse sentido. Item 39. Sistema da loucura. Alguns, por condescendência, querem afastar a suspeita de fraude e acreditam que aqueles que não fraudam são enganados por eles próprios, o que equivale a chamá-los de imbecis. Todas as ideias encontram fanáticos exagerados, e é preciso ser bem obtuso para confundir o exagero de uma ideia com a própria ideia. Quer dizer, olha, tudo bem, eu não estou dizendo que o cara é charlatão, este novo sistema. Eu não estou dizendo que o cara é charlatão. Mas ele está confuso. Ele acha que é verdade. Então isso seria loucura. Tá? Porque uma coisa é você ter uma alucinação. A alucinação, você sabe que você está alucinando. Meu Deus, tomei um remédio estranho aqui e agora eu estou vendo um dragão no telhado do meu quarto. Eu sei que isso não existe. Mas eu estou vendo, então eu estou alucinando. Quando eu tenho um delírio, eu acho que aquilo existe. Então eu vou sair no meio da rua gritando: tem um dragão em casa, tem um dragão em casa. Eu não vou falar, gente, eu tô alucinando, me leva para o hospital. Eu vou falar, alguém mata o dragão. Aí eles vão achar que eu sou louco. Quando eu estou alucinando, eles pensam: o cara tá bêbado. O cara tomou algum remédio e misturou com alguma coisa. Quando eu chego gritando que tem um dragão, eles concluem que eu estou louco. A ideia aqui é que esses indivíduos eles realmente acreditam naquilo que eles estão dando a psicografia, a psicofonia, que eles estão conversando com os espíritos, mas eles acreditam nisso porque eles estão delirando, portanto, eles são loucos. Isso seria o que explicaria pelo sistema o que é o espiritismo. Tá? Lembrando, estes são sistemas negativos que vêm tentar provar que o espiritismo está errado e por quê. Item 40. Sistema de alucinação. Consiste em atribuir os fenômenos a uma ilusão dos sentidos. Assim, o observador teria boa fé, mas acreditaria ver o que não vê. Isso, a rigor, seria possível, mas aqueles que testemunharam esse fenômeno puderam constatar o isolamento passando sob a mesa suspensa, o que parece ser difícil se ela não tiver deixado o solo.
apresenta o da alucinação, já pensa, olha, essa mesa está voando. Eu estou vendo ela voar, mas quem garante que eu não estou alucinado? Porque aí vem uma outra pessoa e passa por baixo dela. Então não tem como alguém. Eu tenho como alucinar, é isso que Kardec fala. Mas não tem como ser uma alucinação se o outro consegue passar por debaixo dessa mesa. Então, o objetivo aqui é olhar que tudo que vem como uma contraproposta, ele defende baseado numa experiência que ele teve, que ele viu que foi observável por mais de uma pessoa em mais de uma situação. Tá? Teria que ter uma situação, como eu falei, da mesa bater 8 vezes. Um indivíduo tem que alucinar que a mesa está voando, o outro tem que ser psicótico de achar que está passando por baixo dela e todos têm que achar que estão vendo aquilo. A chance disso acontecer, né, um quadro Pentecostes de psicose é muito pequena. E isso acontecer mais de uma vez em mais de um lugar com pessoas distintas é praticamente impossível. 41. Sistemas do músculo estalante. É verdade que um sábio médico deu-lhe uma explicação decisiva. Segundo ele, a causa está nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo pequeno perôneo. O sábio doutor esqueceu-se de explicar como o estalido muscular de uma pessoa imóvel e isolada da mesa pode aí produzir vibrações sensíveis ao toque. Como esse ruído pode se reproduzir à vontade dos assistentes em diferentes partes da mesa. Então você poderia ter um indivíduo que consegue estalar o músculo, né, que é uma condição relativamente rara. Você está com a mão em cima da mesa e você consegue fazer um barulho. Porque eu poderia pensar, por exemplo, na ideia da fraude, tá? Se você pega um indivíduo, uma criança, e começa a mostrar para ela seus dedos, e aí você fala, eu vou quebrar meu dedo, depois eu vou consertá-lo. A criança nunca viu nada disso. Aí você vai e estrala seus dedos, né? E aí você fica com o dedo assim, ó. Ih, quebrou. Peraí, deixa eu consertar. Aí você instala ele de novo e volta ao lugar. A criança não vai achar que você quebrou o dedo e voltou? Porque ela nunca ouviu aquilo. Então, se o indivíduo está com a mão em cima da mesa e ele consegue produzir um barulho com o músculo dele, não vai parecer que esse barulho veio da mesa? Então, sim. Essa foi a proposta de um médico. Aí o Kardec fala: ok, eu concordo que o indivíduo pode produzir o barulho com a mão em cima da mesa. Mas se ele não está perto da mesa, como é que ele consegue fazer o barulho aparecer na ponta da mesa? Ou como é que ele consegue fazer o barulho aparecer no armário da cozinha? Como ele consegue controlar aonde as pessoas ouvirão o barulho que ele está produzindo com o músculo dele? Essa é a ideia que ele coloca. Então, segundo ele, cai por terra essa proposta, porque só valeria se o indivíduo só conseguisse produzir o ruído quando a mão dele está em cima da mesa, e a chance de várias pessoas terem isso é muito rara. Então, várias pessoas que têm a capacidade de fazer esse sistema de estalar o músculo, isso seria muito difícil. Ainda assim, se fossem todos eles colocados na mesa. Claro? 42. Sistemas das causas físicas. A realidade dos fenômenos, estando evidenciada, o primeiro pensamento que naturalmente vem ao espírito daqueles que o reconheceram é atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer. Em uma palavra, a uma causa toda física e material. Esses movimentos e esses golpes deram sinais inteligentes, obedecendo a uma vontade e respondendo ao pensamento. Deviam, pois, ter uma causa inteligente. O sistema da causa física propõe que tudo o que acontece pode ser explicado. Tá? Eles podem ser explicados através do magnetismo, da eletricidade ou da ação de um fluido qualquer. Em uma palavra, a causa toda física e material. Então, olha, é possível fazer isso. Como eu posso tentar? Porque a ideia de energia, a ideia de magnetismo, ela foi estudada, ela foi muito estudada. Mas vamos pensar num jeito mais simples. Você está numa fila de algum lugar e de repente você sente que tem alguém te olhando. Você olha e tem mesmo. Pode ser um amigo seu, pode ser um bandido, pode ser um tarado. Mas tem alguém te olhando. Você pensa, por que essa pessoa está me olhando? Então, como é que você consegue? Isso é energia.
Tem algo de magnético nisso que atrai o seu olhar na direção da pessoa. Se é possível fazer isso, então também é possível fazer o braço de uma pessoa levantar. Também é possível fazer uma pessoa achar que ela está vendo coisa ou outra, porque é uma conexão de efeito físico e energia, uma eletricidade num nível que nós não compreendemos. Porque eu não vejo a eletricidade, né, mas ela está aqui fazendo essa câmera funcionar para que você assista aí na tua casa, utilizando a eletricidade também. O que Kardec coloca? Tudo bem. Se tudo isso fosse mecânico, como é que você explica que um indivíduo consegue explicar uma coisa que o outro não sabia? Se é só mecânico, como é que um indivíduo consegue escrever sendo que ele é analfabeto? Como é que ele consegue escrever numa língua que ele não fala? Como é que ele consegue dar uma resposta para uma mãe que só ela sabia o que o filho poderia dizer aquilo? Ele presume que existe um princípio inteligente, um efeito inteligente dentro dessa causa física. Porque as respostas são inteligentes, ou seja, elas demandam uma consciência clara a respeito daquele fato em específico. Não tem como. Uma coisa que a pessoa não sabe. Tá? Ele diria: você pode ter uma pessoa que sabe assim, olha, eu sei que lá no quintal de casa tem uma pá enferrujada. Isso está na minha mente. Aí eu me aproximo de alguém, desse médium, e ele fala: no fundo da sua casa tem uma pá enferrujada. Eu tenho essa informação em mim, então ele pode estar lendo a minha mente. É uma questão telepática. Agora, se esse médium fala: olha, no fundo da sua casa tem uma pá enferrujada, 3 passos para a esquerda. Se você cavar 2 metros, você vai achar a caixa de joias que o teu marido deixou. E aí a pessoa fizer isso, aí como é que fica? Porque se a pessoa soubesse disso, já tinha cavado a caixa de joia. Então, se nem ela sabia, e o médium acabou de conhecê-la, como é que ele sabe? Essa é a questão de Kardec. Então, a proposta do efeito físico não responde a essa pergunta. Se continua uma pergunta sem resposta, então é necessário que a exploração e a investigação também continuem. Item 43. Sistemas do reflexo. Pensou-se que pudesse ser a inteligência do médium ou dos assistentes que se refletissem com a luz ou as ondas sonoras. A experiência a condenou, porque ela demonstra a cada instante e pelos fatos mais positivos que o pensamento manifestado pode ser não apenas estranho aos assistentes, mas que frequentemente lhe é inteiramente contrário. Então essa continua a outra. Uma é só causa física e a outra explica essa do reflexo, que eu falei, ó, olha, isso está mostrando apenas o que está na mente das pessoas que aqui estão. Mas como que isso está na mente das pessoas? Porque foram coisas comprovadas. Isso você tem até hoje. Pessoas que mal falam a língua portuguesa escrevendo em alemão. Não tem como você chutar em alemão. Falar um portunhol aqui e tal, dá para enganar alguma coisa, mas não dá. Uma pessoa que fala espanhol, ela sabe que você não fala, se você fala mais ou menos. O alemão, não dá para fingir. Como isso acontece? Se nenhum ali fala alemão, tem que ter alguma coisa a mais. Então não é um reflexo dos que estão ali. É alguma coisa além daquilo que os que estão ali trazem. Tem 44. Sistemas da alma coletiva. Só a alma do médium se manifesta, mas ela se identifica com a de muitos outros vivos presentes e ausentes, e formam todo o coletivo, reunindo as aptidões, a inteligência e o conhecimento de cada um. É, como muitas outras, uma opinião individual que fez poucos adeptos. Então ele cita isso aqui, porque ele não leva isso a sério. O médium é a única alma que se manifesta e se identifica com a de outros vivos, presentes ou ausentes. Mas e como que há essa identificação com os mortos? Como que um indivíduo consegue acessar isso? É, a questão de Kardec é mais difícil acreditar nisso. Se for para acreditar em algo que não tem certeza absoluta, é mais difícil acreditar nisso do que no que eu estou propondo. Então ele descarta, mas ele apresenta para que as pessoas saibam, justamente porque foi uma teoria que não teve muitos adeptos, porque ela não consegue explicar nada. É meio alguém dizendo, eu acho que é isso, mas baseado em quê? Então, como é que você extrai essa informação? Como é que você consegue estudar tudo isso?
É impossível. 45. Sistema sonambúlico. Admite que todas as comunicações inteligentes têm sua fonte na alma, ou espírito do médium. Atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea das faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático. Exalta e desenvolve sua inteligência. Concebe-se a superexcitação das ideias, mas não se compreende que ela faça escrever o que não se sabe escrever. E ainda menos quando as comunicações são transmitidas por golpes batidos ou com a ajuda de uma prancheta ou uma cesta. A prancheta e a cesta, que antes de chegar na escrita, eles colocavam uma cesta, assim, uma cesta de cabeça para baixo com um lápis dentro, uma caneta dentro. E aí essa cesta ia mexendo e aí as palavras iam sendo formadas. Tá? Depois é que eles perceberam, se eu posso pôr a caneta na cesta, por que eu não posso pôr a caneta na mão? Eles estão dizendo, se for uma questão estática, isso não é possível. Ampliação de consciência pela meditação, LSD, ayahuasca, peyote, ópio, tanto que são ritos considerados sagrados em muitas culturas. Tá? Quem já experimentou sabe, isso realmente amplia a consciência. Você enxerga muito mais do que enxergaria sem ela. Então, assim, é possível a ampliação da consciência a ponto de você perceber ou fazer coisas que você não achava que faria. Isso em nível mental, nível físico. Tá? Então, vamos dizer assim, tem um tronco de árvore ali no chão que pesa 80 quilos. Você não dá conta de levantar. Tá? Você é uma mulher aí de 50 quilos, que é o mais quase o dobro do peso do teu corpo. Então você nunca fez academia, nada, tem 80 quilos ali, você não consegue levantar. Você tenta, não consegue. Tenta, não consegue. Se esse tronco cair em cima do rabo do teu gato ou do pé do teu filho, aí você consegue. De onde vem essa força? É o mesmo tronco, você tem os mesmos músculos, mas diante de uma situação caótica que libera um monte de adrenalina em você e outros neurotransmissores, você consegue uma força acima da sua, que no caso seria sobre-humana para você. Então, se isso acontece, e isso acontece, nós já vimos história de uma mulher que levantou um Fusca para tirar o filho debaixo do Fusca. Tá? Depois não sabe como fez. Eu já tive amigo que pulou muro com 1 metro e pouco de altura sem usar as mãos fugindo de um Rottweiler. Depois nunca mais conseguiu. Então nós temos essa informação cientificamente. Se eu tenho essa informação como um registro, os indivíduos falam, ok, pode ser que diante dessa situação coletiva, essas pessoas estão alcançando estágios alterados de consciência e elas conseguem produzir percepções mais sábias do que elas próprias têm. Mas aí é onde Kardec coloca, mas como é que isso se estende se expande ao fato da pessoa conseguir movimentar os objetos ou criar batidas? A ideia, a questão ideológica é possível, né? A questão cognitiva é possível compreender que existe um aumento. Mas como é que isso explica que você consegue produzir um ruído numa mesa ou fazer uma cesta mexer um lápis para responder uma pergunta e a resposta ser verdadeira? Item 46. Sistemas pessimistas ou sistema pessimista ou diabólico ou demoníaco. Só o diabo ou os demônios podem se comunicar. Admitir a manifestação de demônios é admitir a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível. Às pessoas que assim pensam, dirigimos as seguintes perguntas, tá? Antes de entrar na pergunta. Kardec coloca que essa doutrina, né, este sistema, não é tão distante do que ele acredita. E é até bom que as pessoas pensem assim, porque se elas acreditam que existe um diabo, elas acreditam que existe um ser que não é material. Esse é um primeiro passo para acreditar na espiritualidade. O ponto é que é uma doutrina que vinha de uma vertente que acreditava que toda comunicação é coisa do diabo. E ainda existem pessoas que defendem essa filosofia quando elas pensam toda comunicação é coisa do diabo. Porque tem um trecho da Bíblia que eu não lembro qual é, onde está escrito que conversar com os mortos é feitiçaria. Tá? Então elas associam que nada de bom possa vir. Que todo espírito que se comunica é um espírito inferior, ou no caso o diabo, se passando por alguém para enganar você e tentar tirar alguma coisa, que isso não é santo. Então elas não querem nem entrar em contato,
Por isso algumas sequer pisam em casa espírita. Não, mas vai ser só um almoço, não vai ter nada. Não piso lá dentro. Porque é um território profano para elas. Então, ainda existe isso. A pergunta que ele fala é: façam-se essa pergunta se você realmente acredita nisso. Primeira, há bons e maus espíritos? Segunda, Deus é mais poderoso que os maus espíritos? Terceira, isso tem lugar pela vontade ou contra a vontade de Deus? Se é contra a sua vontade, é que os maus espíritos são mais poderosos que ele. Se é por sua vontade, por que na sua bondade não permitiria aos bons para contrabalancear a influência dos outros? Quarto, que provas temos da impossibilidade de os bons espíritos se comunicarem? Tem mais, mas vamos aqui. Bom, há bom e mau espírito? Não, só há mau espírito, então todos somos ruins. Há bons espíritos. Esses espíritos que são maus, eles são mais fortes que Deus? Então, é a ideia muito clara, assim, de quantas igrejas falam mais do diabo do que de Deus. Cuidado com o diabo, porque é o inimigo, porque é a tentação, porque é a sua fraqueza. Não estão falando, então, assim, se Deus é o Criador e o diabo é a criatura, porque o diabo é a representação de Lúcifer, que é um anjo que caiu. Então, ele foi um anjo. Em algum momento, Lúcifer foi bom, porque ele era um anjo que caiu e levou com ele um terço dos outros anjos, por rebeldia. Se Deus tem o poder de jogar Lúcifer na terra, significa que no momento em que Lúcifer se rebelou contra Deus, houve uma briga e Lúcifer perdeu. Se Deus é onipresente, onipotente e onisciente, significa que ele ocupa todo o espaço, que ele sabe tudo, portanto ele não tem mais nada a aprender e que ele tem todo o poder, senão ele não seria onipotente. Se ele já tem todas as coisas, não há como ser maior que Deus. Se Lúcifer fosse igual a Deus, essa luta nunca terminaria porque seria um empate. Se Lúcifer fosse mais poderoso que Deus, então este Deus não poderia ser onipotente. Onipotente, na verdade, seria Lúcifer, ou seja, Deus seria o diabo. Se Lúcifer é inferior a Deus e Deus conseguiu jogá-lo para baixo, então por que temê-lo? Só temeria a Lúcifer quem não está com Deus. Quem acredita em Deus não teme Lúcifer porque Lúcifer já perdeu. Por isso eles dizem: o inimigo já está derrotado. Se já está derrotado, como pode ser inimigo? Esse discurso gera uma incoerência. Porque fica que o Satanás, ele é vivo demais o tempo inteiro. Ele está no cachorro quente que você quer comer fazendo regime. Ele está na vizinha que você quer conquistar, mas ela é casada. Ele está em todo lugar. Ou seja, ele está em tudo que é humano. Tudo que são desejos, tudo que são paixões, tudo que são interesses é Satanás. Nós precisamos, então, nos desconectar a isso. Então, a pergunta de Kardec é: se existe o bom e o mal, por que você teme que o mal possa vencer o bom? E se os maus, então, conseguem se comunicar contra a vontade de Deus, significa que eles são mais poderosos que Deus. Se eles só conseguem se comunicar porque Deus permite, então por que Deus não permitiria que os bons se comunicassem também? Não faz sentido. E que prova temos da impossibilidade de os espíritos bons se comunicarem se os maus podem? Então, se eles estão dizendo que o diabo pode se comunicar, eles estão confirmando que o mal se comunica. Se eles confirmam que o mal se comunica, como eles podem provar que o bem não se comunica? Quinta, admite-se que a ignorância possa camuflar a verdadeira sabedoria. E uma má natureza camuflar a verdadeira virtude sem deixar aparecer a fraude? Quer dizer, eu consigo ficar dissimulando o tempo todo? Não chega uma hora que vão perceber? Se eu, como psicólogo, for num congresso de cardiologia, não vai chegar um momento em que alguém vai perceber que eu não sou cardiologista? Sexto, se só o demônio se comunica sendo inimigo de Deus e dos homens, por que ele recomenda orar a Deus? Então aí é onde começa a entrar. Então, se é só o demônio se comunicando, por exemplo, uma mensagem de Joana de Ângeles, uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, uma mensagem de Emmanuel, por que o diabo vai perder tempo atacando ele mesmo? Por que esses espíritos falam para nós orarmos e pensar no próximo? Por que o diabo ia estar estimulando as pessoas a fazerem caridade? Esse é o ponto que Kardec não compreende.
Como que podem ser espíritos negativos se as mensagens não trazem nada de negativo e, pelo contrário, ainda pedem para o indivíduo ajudar o próximo? Sétima, vendo as boas e más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos provar e outras para nos aconselhar o bem? Em termos de lógica, se existem as duas e todas são autorizadas por Deus, não tem que ter um sentido de crescimento em todas? Uma para nos lembrar que nós temos que ficar atentos e outra para nos ensinar as coisas que precisamos saber? A oitava aqui está errada, tá? Então eu vou. Na hora que eu estava fazendo, eu não troquei o slide. Então eu vou consertar aqui, tá? Rapidinho. A gente já chega lá. Oitava. Que pensarias você de um pai que deixasse seu filho à mercê de exemplos e conselhos perniciosos? Como pensar que Deus, que é a bondade por excelência, fizesse menos que o homem? Coloca, se Deus sabe tudo e vê tudo, e esses espíritos estão enganando pela maldade, por que Deus permitiria? Ele coloca esse exemplo. Se você, que é um pai, uma mãe, não deixaria seu filho andar com quem não presta, dentro da tua perspectiva, por que Deus faria isso se ele é melhor que você? Não faz sentido, então, para Kardec. E nona, a Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e outros santos nas aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não é contraditória com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Quer dizer, ele vai com vários argumentos provando que aquilo está errado, que não faz sentido. Pelo menos não dá para ser levado a sério. Tá? Então, se dentro da própria igreja existem essas manifestações, então por que aquilo não era demônio? Tá? Pessoas que foram canonizadas e tudo mais porque viram ou viveram coisas assim. O melhor meio de se prevenir contra os inconvenientes que a prática do espiritismo pode apresentar não é interditá-lo, mas de esclarecê-lo. Um temor imaginário só impressiona um instante e não perturba todo mundo. A realidade claramente demonstrada é compreendida por todos. O método, o meio de se prevenir contra os inconvenientes que a prática do espiritismo pode apresentar não é evitar que o espiritismo exista, mas é esclarecê-lo. Aquilo que ele entende por um temor imaginário só impressiona um instante e não perturba todo mundo. A realidade claramente demonstrada é compreendida por todos. Mais ou menos, né, Kardec? Porque tem gente que ainda não entende a gravidade, tem gente que acha que a Terra é plana, então, assim, mesmo uma verdade demonstrada, ainda tem pessoa em negação. Então, não se frustre com relação a isso. Lembre-se que existem terraplanistas de todas as ciências. 47. Sistema otimista. Supõem que a alma, livre da matéria, nenhum véu existe mais para ela, que ela deve ter a soberana ciência e a soberana sabedoria. Aprenderão à própria custa a desconfiar de certos espíritos, como também de certos homens. O elemento do sistema otimista é que não existem espíritos ruins, que todo mundo que morre vira santo. Tem gente que pensa isso até hoje, né? O indivíduo morreu, era um traste, né? um embuste. Não, mas agora está num lugar bom. Todo mundo vai para um lugar bom depois que morre, né? Então é sobre essa ideia. Kardec fala, com o tempo essas pessoas vão compreender que nem todo mundo é bom. Porque se nem todo mundo é bom quando está encarnado, por que ficaria bom só porque desencarnou? Então, assim como tem estelionatário, bandido, gente desonesta entre os encarnados, os espíritos sendo apenas pessoas desencarnadas, né? Ou as pessoas são espíritos encarnados, melhor dizendo, tudo que nós observamos aqui entre os encarnados, nós vamos observar entre os desencarnados. Então tem estelionatário espiritual, sim. Tem gente que cobra do outro, ó, me traz uma pinga, uma farofa, um não sei o que, e em troca eu vou te dar tal coisa. Aí você vai reclamar onde? No Procon? Item 48. Sistema uniespírita ou monoespírita. Consiste em se crer que um só espírito se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo, que é o protetor da terra. Enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer boas coisas para tentar, outros pensam que só Jesus se manifesta e que ele pode dizer coisas más para pô-los à prova. Ou tudo vem do diabo, ou tudo vem de Jesus. Toda comunicação é sagrada.
E aí é onde essas pessoas se mistificam e elas começam a fazer coisas absurdas. Tem gente que, porque acha que viu Jesus numa torrada ou num embaçado no vidro, modifica completamente a vida. E quando recebe uma mensagem negativa, eles interpretam que, não, Jesus na verdade estava me provando, sabe? Estava tentando mostrar para mim que eu deveria fazer isso ou aquilo. Não aceitam, não assumem a ideia de que exista algo além disso. Ou é o diabo ou é Jesus. Sistema multiespírita ou poliespírita. Se uma casa é branca de um lado e vermelha de outro, aquele que a tiver visto só de um lado afirmará que ela é vermelha, outro afirmará que é branca. Os dois estão certos e estão errados. Aquele que olhar a casa de todos os lados dirá que ela é vermelha e branca. Só este estará realmente certo. Por isso dizemos que quem quiser estudar seriamente esta ciência deve fazê-lo muito e por muito tempo. Eis os resultados gerais que extraímos de uma observação completa e que formam agora a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, porque os sistemas restritivos não são mais que opiniões isoladas. Então, o sistema que acredita, esse é o sistema de muitos espíritos, mais de um. Não é Jesus, não é o diabo, são vários. Kardec fala: quando você vai estudar esse sistema multiespírita, que é isso aqui, você não pode ficar baseado em uma única coisa. Por isso eu falei, a reunião mediúnica que você frequenta é a que você frequenta. Se você não frequentar 5, 10, 20, você não vai saber o que vocês estão fazendo de errado. Quais são os vícios de comportamento seu, do dialogador, do médium, de quem doa energia. Eu já participei de reunião mediúnica onde quem estava ali para doar energia ficava assim, ó. Curioso, não estava doando nada, estava curioso, estava pegando ao invés de doar. Porque a ideia é, quando você vê aqueles eventos esportivos, tem aqueles caras que ficam de costas pro jogo porque eles têm que ficar olhando para a torcida para garantir que ninguém vai jogar nada no campo, na quadra, ou que não vai ter briga. Esses caras estão ali. Eles escutam que tem um gol, que tem um ponto, qualquer coisa que seja o esporte, mas eles não podem olhar. Essa é a questão por exemplo, quem está ali para sustentação. Para sustentar. A coisa começou a ficar feia, apareceu o espírito do mago negro das trevas profundas e não sei o que. Nessa hora o indivíduo tem que se concentrar em Jesus e não sei o que. Ele se concentra onde? No médium, assim, até baba. Nossa, se pudesse filmar. Quando eu contar pro Sérgio. Esse é o indivíduo. Então isso é uma reunião ruim para se estar. Na hora que precisa da sustentação, ela não está, é uma reunião que acontece o quê? A queda. Esse é o objetivo da sustentação. Não importa quão pesado seja a energia, quão pesado seja o espírito que ali entre. Sustentação sólida. Quando você começa a frequentar reuniões que são boas, com pessoas treinadas, 2, 3, 5, 10 anos de estudo e prática, você consegue perceber. Aquelas que fazem reuniões entre elas para trabalhar autoconhecimento, para se liberar de melindre, aqueles médios que fazem terapia, aquelas pessoas que buscam autoconhecimento, essa você vai perceber a diferença. Ela flui assim, ó. A outra é pesada, entroncada, tem briga, tem médium que se afasta, o outro fica doente, toda hora, ai, são as energias negativas, estamos sendo atacados por uma legião de não sei o quê. Mas é drama. Reunião bem fundamentada, uma vez ou outra vai acontecer alguma coisa. Mas essas que acontecem o tempo todo são reuniões mal fundamentadas. Fundamentadas em pouco estudo, fundamentadas em muita vaidade. Resultados gerais que extraímos de uma observação completa e que formam agora a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, porque os sistemas restritivos não são mais que opiniões isoladas. Tá? Ele traz uma concepção. Após muito estudar, chegamos a tais conclusões. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, por espíritos. Segundo, os espíritos constituem o mundo invisível, estão por toda a parte. Há espíritos ao nosso redor com os quais estamos em contato, e são infinitos. Terceiro, os espíritos agem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das forças da natureza. Então não há nada de antinatural isso, é parte da vida. Do mesmo jeito que você tem alguém esbarrando em você na rua, você tem um espírito ali. É natural você sair de casa e encontrar outras pessoas. Por que não seria natural os espíritos estarem ali? Do mesmo jeito que uma pessoa influencia você e grita: "Oh, cuidado aí que vai cair no buraco, oh, que horas são?" Por que os espíritos também não podem se comunicar e interagir com você?
Tem gente que te dá coisa, tem gente que te presenteia. Se ele faz isso encarnado, por que não pode fazer desencarnado? Tem gente que quer tacar pedra, lá e cá. Quarto, os espíritos não são seres à parte na criação. São as almas daqueles que viveram sobre a Terra ou em outros mundos e que estão despojados de seu envoltório corporal. Somos o que nós somos hoje apenas sem o corpo. Quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e malícia, de saber e de ignorância, como também os encarnados. Tudo que falar aqui de espírito, o segredo é você olhar e falar: eu sou um espírito, no corpo. Então, tudo que estiver escrito aqui sobre espírito se aplica a mim e as pessoas com as quais eu me cerco. Isso te ajuda a evitar sofrimento da negação. Teu filho pode ser lindinho pra você, mas de repente ele é um terror na escola, tá pondo os filhos dos outros na privada e dando descarga, tá falando pro filho do outro: se você não me der seu lanche, eu vou te arrebentar. Não adianta você fingir que todos são bons só porque são crianças. Quando você compreende isso, você percebe que tem criança que é ruim. Tem criança que já nasce com a maldade. E você não fica se sentindo tão culpado. Foi a criação errada que eu dei? Não é só isso, tem mais coisa. Porque se fosse só isso, aí é a criação errada que você deu. Tem que mandar a mãe e o pai para cadeia. E não é. Às vezes, com o máximo de amor possível, o indivíduo fica ruim. E às vezes, com a maior maldade possível, o indivíduo continua bom. Olha o que Chico Xavier sofreu com a madrasta dele. E mesmo assim, ele ficou bom. Enquanto outros são criados ali com tudo do bom e do melhor e aí matam a própria mãe e o próprio pai. Então, é importante compreender isso porque isso explica também e traz alívio para a paternidade e maternidade. Não feche os olhos porque o teu filho é bonitinho e parece um anjinho. Aí dentro pode ter um espírito corrompido que precisa de orientação. Então fique atento aos eventos, fique atento aos fatos. Ah, meu filho não tem amigos. Quando eu vejo meu filho falando ao telefone, ele só fica xingando os outros. Peraí. O que tem aí que eu preciso olhar? Sexto, eles são submetidos à lei do progresso e podem chegar à perfeição. Todos nós. Sétimo, eles são felizes ou infelizes, segundo o bem ou o mal que fizeram durante a sua vida e o grau de desenvolvimento a que chegaram. Explica você. Por que que meu irmão gêmeo parece que não tem problema e eu vivo no drama? Por que que o meu vizinho parece bem mais tranquilo com os 3 filhos dele e eu aqui com um cachorro não estou dando conta? É o grau de evolução. Oitavo, todos os espíritos em dadas circunstâncias podem se manifestar aos homens. Todos, em dadas circunstâncias, podem. Então, se eles quiserem, se a circunstância permitir. Nono, os espíritos comunicam-se por intermédio de médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérprete. Como eu disse no último encontro, o médium é a caneta pela qual o espírito escreve. E a caneta não pode ter ego. Não se envaideça com a mensagem que chegou através de você. Aprenda com ela e a compartilhe humildemente. Décimo, reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela sua linguagem. Então isso vale para os encarnados como tudo aqui vale. Fala muito palavrão, pragueja muito, amaldiçoa muito, critica muito. Esse é o teu nível. Essa é a tua superioridade ou inferioridade. Pessoas que não conseguem nem falar palavrão. A ideia de um palavrão gera uma ruptura dolorosa nelas. Tem outros que não conseguem falar nada sem falar um palavrão. Isso não é só sobre o palavrão, é sobre a linguagem. Maldade, sabe? É uma ideia corrompida, linguagem ruim, isso é negativo. Então eu trouxe aqui na nota do expositor uma parte que ele cita, né? Porque ele fala, isso está muito explicado no livro dos Espíritos. Então está aqui, ó. No capítulo 1 da parte segunda do Livro dos Espíritos, da pergunta 100 a 113, estas ordens dos espíritos são esclarecidas. Tá? Então, os espíritos dividiram meio que didaticamente, óbvio que isso aqui não é absoluto e tem um espectro entre uma e outra, mas para que nós compreendamos assim. A primeira ordem é a ordem dos espíritos puros e é uma classe única. Tá? É o que nós chamamos de anjos, arcanjos, serafins. Tá? Aqui está arcano, mas é arcanjo. Anjos, arcanjos e serafins. Quando você refere isso, você está falando de um espírito que alcançou o grau máximo de evolução. Ele é considerado um espírito puro, porque ele não tem mais sombra nele. Tá?
A segunda ordem é a dos espíritos bons. Eles ainda não são puros, mas estão muito perto. Dentro desta ordem, tem 4 classes. A segunda classe é a dos superiores, porque a primeira classe é lá dos anjos. Então, a segunda classe é a dos superiores, depois a dos prudentes, a dos sábios e a dos benévolos. Tá? As pessoas que estão nestas condutas, pessoas benevolentes, pessoas que têm uma real sabedoria, pessoas que têm essa prudência, onde cuidam das coisas, cuidam dos outros, e aqueles que são claramente superiores estão na segunda ordem. Então, eles são espíritos bons, ainda não são puros, têm coisas a trabalhar. E a terceira ordem é a dos espíritos imperfeitos, onde nós temos a sexta classe, que são os batedores, aqueles que ficam preocupados em fazer barulho, em causar imagens físicas, assombrar os outros ou coisas do tipo também. Os neutros, eles não fazem o bem, mas também não fazem o mal. Né? Não fazer o bem é uma forma também de deixar que o mal prevaleça, mas eles já não vivem da maldade. Oitava classe, os pseudo-sábios, aqueles que acreditam ser sábios, mas que não são. A nona classe, os levianos, aqueles que não se preocupam muito com o que estão fazendo dos outros, né? Eles não se preocupam com as consequências e eles usam as pessoas. E a décima classe, os impuros, aqueles que são a maldade mais bruta, mais absoluta, tá? Conversa um pouco com as classes do inferno de Dante, né? Da Divina Comédia, mas de forma geral, se você quiser aprofundar mais nisso, vai lá. Aqui no estudo que eu fiz no canal Mood mesmo, tá? Então você vai lá procurar o capítulo 1º da segunda parte. Lá na descrição tem quais as perguntas que foram respondidas naquele encontro. Procura o encontro que responde as perguntas de 100 a 113, porque lá eu elaboro isso com muito mais profundidade. Aqui foi só para que você tenha uma ideia didática do que Kardec está citando aqui atrás sobre superioridade ou inferioridade. Voltando em Kardec, então, item 50, sistema da alma material. A alma e o perispírito não seriam duas coisas distintas, ou, para melhor dizer, o perispírito seria a própria alma, depurando-se gradativamente pelas diversas transmigrações, como o álcool se depura pelas diversas destilações. Então, este sistema acredita que não existe perispírito e espírito, que é uma coisa só. E que à medida que nós vamos vivendo, nós vamos evoluindo, isto vai se depurando. O kardecismo acredita que existe o espiritual, o perispírito e a matéria, como nós vimos no primeiro encontro. Não inventamos nem supusemos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a observação só a confirmou. Quanto à natureza íntima da alma, ela nos é desconhecida. Quando se diz que ela é imaterial, é preciso entender no sentido relativo e não no absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ela é imaterial diante daquilo que nós compreendemos quanto matéria, mas o que forma ela, sua natureza íntima, ainda é desconhecido. Aqui Kardec assume. A minha teoria, o meu sistema, não consegue explicar isso, mas acredita que existe uma resposta e, por favor, continuem buscando até encontrá-la. A existência do perispírito ele diz que foi revelada. Então vamos aqui mais uma nota do expositor, O Livro dos Espíritos, capítulo 1, da parte 2ª. Agora a pergunta 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, essa é a resposta. Não tem linguagem, nós não temos linguagem para que eles consigam nos explicar, porque nós ainda não conseguimos entender o que seria essa quintessência da matéria. Eles apenas dizem: algo foi criado, aquilo é algo, não pode ser nada. E a pergunta 93. O espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvido por alguma substância? Resposta. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então aqui é onde eles descrevem o perispírito.
Para um espírito evoluído, ela é grosseira. Para nós que estamos na matéria, ela é vaporosa. E ela permite que o espírito se adeque à atmosfera daquele planeta em que ele habita, em que ele vai habitar. Voltando no livro dos médiuns. O importante é que aplique o espiritismo em seu aperfeiçoamento moral. Isso sim é o essencial. O resto é apenas curiosidade estéril e quase sempre orgulhosa, cuja satisfação não fará o homem dar nem um passo avante. O único meio de avançar é tornar-se melhor. Então, a base do sistema dele conclui, por uma lógica, que se eu me torno uma pessoa melhor, eu estou avançando dentro daquela escala. Dos espíritos impuros, dos espíritos puros e dos espíritos bons. E eu vou alcançando aquilo. Bom, então, se o batedor, eu vou deixar de ser barulhento, eu vou deixar de ficar criando conflito. Se o sábio é um espírito bom, então eu vou buscar conhecer sabedoria. Quer dizer, eu vou buscar alcançar sabedoria. Eu começo adquirindo conhecimento. Conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é saber como utilizar a ferramenta que você tem. Isso faz de você um sábio. Então, nós temos um cérebro que nos permite alcançar estágios avançadíssimos de consciência, mas nós utilizamos ele para passar na próxima fase do Candy Crush. Isso não é sabedoria. Dava para estar fazendo outra coisa. Então, você primeiro busca o conhecimento, porque também não tem como ser sábio sem o conhecimento. Não precisa necessariamente ser o conhecimento do livro, mas é um conhecimento. Então, se nós estamos falando aqui de mediunidade, experimente outras casas espíritas, visite outras reuniões, visite. Não chegue lá como, dá licença, eu vim aqui ser o médium da reunião de vocês mostrar como faz. Assista dos outros. Não, entra aqui na mesa com a gente, não, deixa eu ficar na sustentação. Entenda a energia que acontece ali. Estão fazendo errado, estão fazendo diferente do que eu faço, estão fazendo algo que a gente não faz. Absorva. Vai ver outra, vai ver outra. Assiste, entende, compreende, vá criando sabedoria. Quando a coisa aparecer na sua reunião, olha, isso apareceu em tal reunião e fizeram tal coisa. Isso apareceu em tal reunião e significa tal coisa. E isso vai fazendo com que você cresça dentro daquele sistema. E aí, se você tira isso do meio espírita e leva isso para a vida social, você vai sendo melhor para si, para o cachorro, para o gato, para a esposa, para o marido, para o vizinho, para o bairro, para a cidade, e aí, consequentemente, você evoluiu. Essa é a ideia de Kardec. Para que eu preciso do espiritismo? Para o meu aperfeiçoamento moral. Se no caminho eu conseguir ajudar outras pessoas com o seu aperfeiçoamento, com os seus aperfeiçoamentos morais, ótimos. Mas o essencial é esse. A essência do espiritismo é o aperfeiçoamento moral, segundo Kardec. Se eu vou conseguir explicar todas as coisas por A mais B, isso é com o tempo. Mas faz diferença se o espírito é feito de velcro ou se o espírito é feito de leite, contanto que eu me torne uma pessoa melhor e pare de xingar os outros na rua, pare de jogar lixo no chão e comece a dividir mais as coisas que me são dadas? Tanto faz. O importante é que eu melhore. O resto, segundo ele, é apenas curiosidade estéril, que não vai levar a lugar nenhum. Como eu falei do sustentação do trabalho mediúnico babando, impressionado com o que acontece ali, cuja satisfação não fará o indivíduo dar nem um passo avante. Porque a curiosidade ela se satisfaz nela mesma. O único meio de avançar é tornar-se melhor. Único meio de avançar. Então, o resto não é dinheiro que paga, não é beleza que paga. É o melhoramento, o aperfeiçoamento moral, utilizando-se do Espiritismo como ferramenta para isto, e para isto é necessária a sabedoria de como fazê-lo. Ok? No próximo encontro, então, dia 16, começaremos a segunda parte, Manifestações Espíritas. Capítulo 1, a ação dos espíritos sobre a matéria. Aí nós vamos para a parte prática mesmo da coisa, nas reflexões de Kardec sobre por que isso acontece, por que aquilo acontece. Presumindo que quem chegou até aqui, a ideia é quem chegou até aqui acredita que existem espíritos, acredita naqueles 10 itens que foram colocados. Se você chegou até aqui acreditando nisso, então agora você se liberta das desconfianças e dos dogmas e dos medos e venha com a cabeça e o coração aberto para os próximos encontros, porque eles vão te ajudar a entender muita coisa na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Um grande abraço e muita paz.